Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Jesus, casa que nos acolhe. Eu rapidamente aqui quero agradecer a todos por todas as contribuições que a gente recebe, e ela vem de todos os lados. São ajudas com a cesta básica, são ajudas também que a gente recebe no trabalho que a gente desenvolve com os nossos irmãos que por hora estão em situação de moradia de rua. São as pessoas que ajudam também com o enxoval, né? Então a gente recebe de todos os lados, a gente quer agradecer de coração. Essa vai ser a última palestra deste ano, porque a gente tem um entendimento, né, de que a casa espírita, sempre que possível, não feche, não tenha recesso. Principalmente pelos irmãos que estão passando por tratamento, por irmãos que vão procurar a casa no momento de aflição, né? Só que justamente esse ano calhou do dia 25 ser na quinta-feira e o dia 1º ser na quinta-feira. E a gente entende que o dia 25, o Natal, deve ser ali estar com a família, com as pessoas que amam. Então é uma forma, né, que a gente tem esse entendimento. O dia 1º, a gente sabe que é uma cidade, Ubatuba, é complicado. Tanto a cidade quanto as pessoas ainda estão, né, numa vibração complicada. Então, para se deslocar e vir até aqui, a gente entende que seria melhor ficar em casa, né? Mas no dia 8 de janeiro a gente retoma aqui as atividades com as palestras presenciais, tá bom? Eu vou convidar a todos para que a gente feche os olhos. E assim, com os olhos fechados, vamos buscando a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre Jesus, sempre com um olhar doce, compassivo, de braços abertos. E vamos assim elevando o pensamento, buscando a sintonia com os mentores que aqui estão conosco, a sintonia com o nosso mentor. E vamos aproveitar este momento para agradecer. Agradecer a Deus, primeiramente, pela bênção desta encarnação, por recebermos esta oportunidade de estarmos aqui encarnados, matriculados nessa escola bendita que é o planeta Terra, onde a todos os instantes recebemos oportunidades de trabalho, de estudo, de aprendizado, de prática no amor, na caridade. Agradecer pelo convívio com os nossos irmãos, companheiros de jornada, que nos ensinam tanto e que nos dão a oportunidade também de exercer o nosso aprendizado, a caridade, sempre com muito amor e carinho. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos, principalmente pelos exemplos que ele nos deixou, que ajuda a nossa caminhada, deixa tudo mais claro. Agradecer aos mentores da casa que desde muito cedo estão aqui preparando esse ambiente para receber cada um de nós, para que possamos receber o tratamento necessário de acordo com o nosso merecimento, mas sempre contando com a misericórdia divina. E assim, com o pensamento em Jesus, envolvidos por esta energia de amor, de carinho, caridade dos nossos irmãos, vamos pedindo à espiritualidade que envolva a palestrante desta noite, a nossa irmã Maria José, para que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela se preparou, que ela estudou, para que a gente consiga então absorver esse conhecimento, essas reflexões e aplicá-las na nossa vida e também compartilhar com os nossos irmãos através de conversas sadias e elevadas. E vamos então iniciar esta noite de palestra fazendo a prece que Jesus, nosso irmão, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós.
Boa noite a todos que eu vi, o que eu não vi. E mais uma vez, né, trazendo um pouquinho daquilo que a gente pode trazer, mas com muito carinho, com muito amor. E sempre nessa data a sensibilidade é maior, né? Mexe muito com o coração da gente, envolvendo várias situações, não é? E a gente tá o dia todo, e aí quando você vê as lágrimas descendo. E aí nós vamos continuando a nossa tarefa aqui, enquanto Deus assim permitir. O tema da nossa reflexão, Natal em nós. Você apaga aqui, que eu vou acender aqui, porque dá muita claridade no olho. Ah, agora deu. Agora ficou bom. Todos nós sabemos que o dia 25 de dezembro foi escolhido para comemorarmos a data máxima da cristandade, o advento de Jesus, onde o nosso Mestre Divino é reverenciado por todos aqueles que já conhecem a sua imorredora mensagem, e cada qual comemora segundo suas crenças, suas religiões. No livro Na Seara do Mestre, capítulo 24, intitulado Considerações sobre o Natal, vem nos trazendo uma excelente reflexão e vem nos dizendo que esse acontecimento foi anunciado aos pastores de Belém por um mensageiro celeste nos seguintes termos: eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Nesse vos nasceu, meus irmãos, está toda a importância. E é uma coisa muito interessante, porque a gente às vezes não acredita em certas coisas, né? Então que nesse vos nasceu está toda a importância e toda a transcendência do nascimento do Mestre Jesus. E é interessante que vem falando para a gente, né? Que essa importância e essa transcendência equivale a quê? Nasceu para nós. E não se trata de um fato histórico de caráter genérico, mas de um sucedimento que particularmente me diz respeito, me atinge. E realmente, a obra redentora do Nazareno só terá início e eficácia quando individualizada. Enquanto a consideramos difusa, esparsa, abrangendo a generalidade dos homens, nada representa de positivo, de concreto. Por quê? Ver em Jesus o Redentor do gênero humano e enxergá-lo como meu Redentor pessoal são coisas diferentes, se não na aparência, mas nas consequências e nos efeitos. Né? Então vejamos, a redenção, que é obra de educação, deve partir do indivíduo para a coletividade, e não da coletividade para o indivíduo. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. Por isso cumpre individuar o Natal. E as pessoas falam, nossa, mas como é que é esse negócio de individuar o Natal? Tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito. E nada deve esperar do todo. O indivíduo independe da sociedade nessa magna questão. Ele deve agir por si e para si. E dessa forma estará contribuindo praticamente para o bem geral e coletivo. E tratando-se da nossa evolução particular, não devemos esperar ou aguardar que tal operação se amolde, se ajuste ao conjunto, ou seja, à evolução da sociedade. E nesse capítulo ele nos traz uma frase pequena que eu achei muito interessante. E ele diz assim: a hora vem e agora é. Que equivale a dizer o quê? A hora vem e agora é. Que o nosso momento é tão somente nós. Porque se acha revestido de personalismo. Então veja bem, né? E esse agora, a hora é agora e agora vem, é de cunho personalíssimo. Cada um vai ter que fazer a sua parte por si, não é? E ele vem nos dizendo o seguinte:
Só assim se avança e se evolui de fato. Né? E dando com o exemplo o impulso certo e seguro no progresso de todos. E eles vêm também nos trazendo um alerta, um conselho muito importante, porque nós nos acomodamos, cruzamos os braços e ficamos esperando que alguém faça alguma coisa por mim porque eu estou sofrendo. Né? Então procura tudo que é religião, a gente vai aqui, vai ali, dá um jeito, tal. Na nossa parte, nós estamos fazendo o quê? Então, por isso que fala que é de cunho personalíssimo, não tem que esperar do todo, vai e faz a sua parte, não é? E está dizendo aqui, ó, enquanto esperamos que o ambiente se modifique e nos possibilite a oportunidade de melhorar nossas condições espirituais, essa oportunidade nunca chegará. Ela nunca chegará, porque nós estamos sentados, aguardando, esperando, não é? E o dia de encetarmos a obra da nossa libertação, indo ao encontro do Redentor, é hoje, está sempre no presente. E não convém contemporizar, de vez que não dependemos senão de nós próprios. Não é? Porque se eu não buscar a minha individualização, o meu crescimento espiritual, com o meu esforço, com tudo que tem de direito, provas, dificuldades, não importa. Se eu não fizer isso por mim, ninguém fará. Ninguém fará. Eu sou responsável por mim. Então, cada um de nós tem que se virar, não é? E vem dizendo assim, o Natal que nos deve interessar de modo íntimo e particular é aquele que se consumará em nós, mediante a nossa vontade e a nossa colaboração, que terá por teatro o recesso dos nossos corações, então repassados daquela humilde simplicidade que a manjedoura de Belém prefigura. O estábulo, eles trazem um detalhe muito interessante, dizendo: o estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não deve prestar-se exclusivamente às divagações poéticas ou literárias. É bonito, né? Toda essa coisa poética, literária de Jesus, de Natal, as mensagens, é muito bonito. Mas não é só isso. É muito, muito, muito maior que tudo isso, não é? E aqui nos traz um conselho. Cumpre meditá-los como símbolos de certas condições e virtudes, sem o concurso das quais nada conseguiremos no que diz respeito à nossa espiritualização e ao nosso aperfeiçoamento. Por quê? O espírito encarnado nesse orbe não evolui a esmo, ou à mercê do acaso, mas segundo o influxo das energias próprias, orientadas e dirigidas por quem? Por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ou melhor dizendo, ele é o caminho que nos conduz à verdade, que nos conduz à vida em abundância, que nos conduz à felicidade. Ele é o caminho, nós é que temos que segui-lo, não é? Isso é muito importante. E assim toda a magia do Natal resulta da sua individualização. E cada um deve receber e concentrar em si aquele advento, considerando-o como um caso pessoal. E a gente nunca fez isso, né? Ah, não, o Natal é um caso pessoal, é comigo. Então tá todo mundo preocupado lá com o amigo secreto, com a roupa que vai pôr, e se o peru tá bom, se não tá, que o preço tá muito caro. Olha... Mas é assim mesmo, a gente vai crescendo aos poucos, né? Como nós sabemos, Jesus é uma realidade, não é? Para nós. Mas mesmo assim tem aqueles que não acreditam de jeito nenhum, tá? Não importa, Jesus é uma realidade. Ele é a verdade, é a justiça, é o amor. E onde esses elementos predominarem, ele ali estará, embora não lhe hajam invocado o nome. E de outra sorte, onde imperar a hipocrisia, a iniquidade, o egoísmo sob as suas multiformes modalidades, ele não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado pela boca dos homens. Jesus não é, como se imagina comumente, o criador de determinada escola,
Não, ele não é, né? O responsável por certas crenças, seitas, o criador de seitas, criador de certas religiões, ele não é nada disso. Ele é muito, mas muito maior que tudo isso, não é? Ele é o revelador da lei eterna, o expoente máximo da verdade, que equivale a dizer da vontade de Deus. Sua missão não começou em Belém e nem terminou no Calvário. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, conforme acentua João em seu transcendente evangelho, né? E ainda nessa passagem vem nos trazendo um detalhe especial. Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol não ilumina um só hemisfério, mas distribui à terra todos os seus benefícios, assim o divino pastor apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Quem são as ovelhas do redil do Mestre Jesus? Que ele está lutando para apacentar e parece que está bem devagar. Todos nós. A gente aprende tanto na doutrina espírita, né? As ovelhas desgarradas. A gente acha que aquelas ovelhinhas estão lá no pasto, né? Somos nós. As ovelhas desgarradas, né? Porque a gente não consegue seguir ainda tudo aquilo que Jesus deseja de nós. Então somos nós as ovelhas desgarradas. E Jesus está lá tentando nos apacentar com todo o seu amor, né? Sobre as Índias, China, Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito do Cristo, velando pela obra de redenção humana. E não importa que o desconheçam quanto a denominação, porque tem lugar que nem conhece o nome de Jesus, não é? Regiões longínquas, não tem lugar que nem sabe que ele existe. Então não importa que o desconheçam quanto a denominação, tá? Por quê? Ele inspirará por intermédio deste, daquele, a revelação divina, que é o Evangelho do Amor. Aqui lhe darão esse nome, ali um título diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas. E qual é a importância disso? Alguém pregar como se a doutrina fosse ele que fez, ele que inventou, sendo que tudo vem de Jesus. Tudo é de Jesus. Tem importância isso? Não, nenhuma. Não tem nenhuma importância. Por quê? Porque Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. E como o nosso mestre divino educava? Ele tocava o íntimo do indivíduo, procurando, como sábio educador, agitar, né, despertar as energias latentes que ali estavam adormecidas. Então ele resgatava pela educação, porque educar é pôr em ação, é agitar os poderes anímicos, dirigindo-os à conquista do bem e do belo, do justo e do verdadeiro, que concretizam o ideal, né, está escorregando o negócio aqui. Que concretizam o ideal de perfeição pela qual anseia a alma cativa e prisioneira da carne. Quem são as almas cativas e prisioneiras da carne? 1-0 para você. Aí, ó. Somos nós. A minha alma está cativa e prisioneira nessa carne, nesse corpo, que foi moldado para essa encarnação, para que possa resgatar as suas dívidas, os débitos de outras existências. Nas próximas encarnações, um outro corpo será moldado de acordo com aquilo que eu fiz de bem, o que eu aproveitei aqui, ou que eu não fiz nada e só aprontei. Aí depois, as próximas encarnações, é só alegria, né? Não é assim? É uma atrás da outra, é uma beleza. E o meu corpo não passou, acho que no... Oh, meu Deus do céu, como é que fala lá no controle de qualidade? Não, vai do jeito que está. Vai pagar tudo. Então você só vê boleto descendo. E é no meu portão, na minha casa. Eu falei, poxa, mas será que esse boleto não está errado aqui? Não, será que não é do vizinho, por favor? Não, porque quando encontram a gente, nossa, a campainha não para de tocar. Mas por quê?
O passado está presente. O meu passado, outras existências, ainda está comigo. Hoje eu sou Maria José, mas sabe lá Deus o que eu fui antes? Então é isso. Nas próximas vem outro corpo, moldado de acordo com a nossa necessidade. Então nós podemos observar que a criança já nasce cheia de defeitos, de perturbações, de sofrimentos atrozes, que dá dó de olhar. O que será que essa criatura fez? Nada, né? Só fez o bem. Então é isso, meus irmãos. Então veja bem, Jesus nasceu há 20 séculos, mas o seu natalício, com tudo que com ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. E vejam só, há bilhões de anos, bilhões, ele já era esse espírito perfeito. Há bilhões de anos, né? E aqui vem dizendo mais, a quem foi confiado por Deus operar a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual seu coração haveria de expandir-se em caridade, justiça e amor. Foi esse mesmo espírito de luz que conhecia os mistérios do universo e suas leis, que, humilde há 2000 anos, nasceu entre nós e aqui permaneceu pouco mais de 30 anos. O Natal do Divino Enviado é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de todo sempre. E os que ainda não sentiram em seu interior a influência do Espírito do Cristo, ignoram em realidade que ele nasceu. Só após haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável. Porque não existe nesse planeta aqui um verbo mais incomparável do que o dele. Então, mas aí, conforme a gente vai estudando e tal, nós vamos compreendendo esse verbo incomparável. Então, aqui a gente fecha, né? Nós vamos passar um videozinho agora, fazer a musicoterapia, tá? Porque é muito importante, ajuda bastante a gente a relaxar, dá força para a gente seguir adiante. A gente fala muito nisso, né, da musicoterapia, porque ela faz muito bem. Então, em vez de deixar a coisa ferver na nossa cabeça, coloca uma música lá em casa para harmonizar, música que traz uma mensagem bonita, de conforto, de apoio, de levantar a nossa moral e harmonizar a nossa casa, né? E a psicosfera da nossa casa vai se inundando com aquela energia gostosa. Espíritos que gostam desse tipo de música vai se achegando. E se nós colocar funk, rock, doideira lá, também vem. Porque outro dia meu filho cismou da mão lá, eu falei, não é possível que o André voltou 20 anos atrás, 30 anos atrás, comprou um CD lá desses malucos, beleza lá, e pôs aquele rock doido, eu falei, eu harmonizo e ele desequilibra. Aí dali a pouco vem ele, eu falei, André, você comprou de novo esse CD, você tinha dado tudo? Põe tuas musiquinhas de novo aí, que eu desarmonizei tudo hoje, viu? Eu falei, tá bom, obrigado, ainda bem que você conhece, pelo menos de alguma coisa, né? Fazia nunca mais ele ouviu isso. Cismou da mão, falei, meu pai, vem os irmãozinhos que gostam daquilo, não é? É como diz, quem gosta de carne não entra na farmácia, né? Então nós vamos pôr esse vídeo que chama Ó Jesus Amigo, para harmonizar nossa mente, nosso coração e soltar nossa emoção, para voltar para casa mais levinho, mais tranquilo, não chutar o portão, não chutar o cachorro. Se alguém te cortar na hora que você for, vai com Deus, tá? E fica por aí. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver.
Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Já dá uma relaxadinha gostosa, né? Invade o coração da gente. E são vários os meios que a espiritualidade, com a permissão de Deus, de Jesus, traz o consolo para a gente. De várias formas, né? E hoje, mais do que nunca, nossa, a oportunidade é tremenda, né? Nas redes sociais, aquelas mensagens maravilhosas. Aqueles que gostam de outras coisas, tem outras coisas também. E quem gosta das mensagens, viaja naquilo ali. E lá no livro Fonte Viva 180, intitulado Natal, vem nos elucidar que as legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram nenhuma palavra de violência, mas sim a sublime mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. É uma mensagem assim tão linda e vem falando daquele momento dos pastores ali junto com Jesus. É muito bonito isso, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando uma nova era de tranquilidade e segurança ao mundo, comandava, não falava do divino pastor revestido de poderes para ferir ou destruir. Ao contrário, derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade, né? A justiça de olho por olho, dente por dente, encontra, enfim, o amor, disposto à suprema renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados, ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. E daquele inovidável momento em diante a terra se renovaria, porque Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade, e revelando-a, transitou vitorioso, do berço de palha ao madeiro sanguinolento, alçando os esplendores da eterna ressurreição. E lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 25, ele vem nos dizendo que Jesus, o grande amigo, sabia o que havia no homem. E vem dizendo mais:
O Mestre não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheados de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Então, dentro desse conteúdo, vem um convite a todos nós. E qual é esse convite? A exemplo do Cristo, ajudemos quanto possível. Fazer o máximo que a gente puder para ajudar sempre mais. Né? Porque nós estamos pedindo sempre e Ele está ajudando sempre. Às vezes não faz aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele nos fortalece para que a gente siga em frente. Não é fácil. Às vezes tem pessoas que perguntam, como que você aguenta passar tudo isso, né? Eu falo, olha, eu oro quando eu levanto, quando eu vou dormir, durante o dia, faço evangelho no lar, mas toda manhã eu sento na minha cama, eu estendo a minha mão, fecho o meu olho, às vezes chorando e falo, Deus, segura para mim continuar. Segura na minha mão, por misericórdia. E aí vai. E vai. Então nós temos que buscar quem? Que está sempre pronto para ajudar. Então, vamos fazer o mesmo, né? Está sempre pronto para acolher, para ajudar, para fazer alguma coisa por alguém. E vem dizendo mais. O divino amigo não tinha sombras. Ele era luz. Ele veio para as trevas. E as trevas não o reconheceram. Brilhou em meio à escuridão, mas os que nada desejavam senão apagar a luz que irradiava. E quando perceberam a sua luminosidade, fizeram de tudo para apagar essa luz. E a luz dele brilha até hoje, né? Ele não tinha sombras porque era perfeito. Nenhum traço de inferioridade lhe manchava a personalidade. E antes que a Terra exalasse o primeiro suspiro como um planeta propício à vida, ele já era, ele já existia. E por isso muitos o julgaram como o próprio incriado. E o confundiram com a divindade. Mas ele sempre correto, olha, quem chegou? Mas ele chegou quem estava faltando. Por isso muitos o julgaram como sendo o próprio incriado, né? E o confundiram com a divindade. Mas ele sempre correto asseverou desde o primeiro momento: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele não tinha nenhuma culpa, nenhum senão lhe maculava o espírito. Por isso, podia estabelecer aquele singelo convite que ele faz para todos nós. Quem estuda a doutrina espírita deve saber que convite é esse, né? Alguém sabe aí? Qual é o convite? Aí, olha lá, estou falando. Vem e siga-me. Era o convite que ele fazia para todos nós. E faz até hoje. Às vezes a gente finge que não ouviu, né? Faz de conta que não é comigo. Mas ele está sempre convidando. Vem e segue-me. Esse é o grande convite que ele nos oferece. E todo aquele que aceita esse convite pode se considerar feliz. Porque o socorro, o amparo, a força para prosseguir vai estar sempre do nosso lado. E não é porque vamos seguir Jesus que aí, nossa, maravilha, né? Agora é só alegria. Não. Aquilo que nós fizemos de errado no passado, nós temos que resgatar sim. Só que de uma forma diferente, né? De repente você tem que quebrar o braço, mas aí você quebra só a ponta do dedo e ainda acha ruim. Não, mas estava programado para você quebrar até o braço, mas como você está fazendo uma obra bonita, faz só o dedinho. Então, vamos pensar aí na hora que acontecer alguma coisa, não ficar desesperado, né? Senhor do mundo, pastor de um rebanho de almas incultas, eivadas de erros, de viciações morais, veio para os conduzir. Contudo, nem todos lhe ouviram a voz ou desejaram segui-lo naqueles momentos. Por isso ele prossegue, com um insistente chamado, anunciando as bem-aventuranças do reino do Pai. Ele era a luz.
E os que nada desejavam senão espalhar sua própria sombra o perseguiam, levantando calúnias, engendrando maldade. E como o nosso mestre respondia? Com amor. Por onde passava, deixava suas pegadas luminosas, a fim de que os que viessem na feira do tempo, das vidas sucessivas, pudessem segui-lo quando o desejassem, quando lhe pudessem compreender a mensagem. E qual era a mensagem de Jesus? A sua era a mensagem da paz, quando ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. E essa mensagem dele até hoje permanece entre nós. É que às vezes a gente não ouve, não escuta, né? Pois é. E ainda lá no Fonte Viva, vem nos trazendo um relato muito interessante. Senhor das estrelas, não amealhou bens perecíveis, antes preocupou-se em conquistar corações para o reino de Deus. A quem o feria, qual sândalo que perfuma o machado que o agride, brindava-o com o aroma de sua paz. De tal forma impregnava a criatura que não mais o esquecia e na poeira do tempo optava por se entregar a ele. Manso como as pombas, jamais se deixou levar pelos violentos, e a eles respondendo com a dignidade da sua conduta. Ao soldado que o esbofeteou em plena face, indagou sem medo: se disse algo equivocado, mostra-me, aponta meu erro. Mas se nada disse errado, por que me bateste? E quando soou a hora, qual cordeiro levado ao altar do holocausto, entregou-se sem medo e sozinho enfrentou o juízo arbitrário dos pigmeus que detinham o poder tolo e temporário. Porque o poder aqui na Terra é tolo e é temporário. Porque as pessoas se apegam de um jeito como se aquilo fosse eterno. A única coisa que é eterna é a nossa alma. O resto, por isso que já fala, é resto. Fica aí, né? E eles detinham o poder tolo e temporário. Anás, Caifás, Pilatos. Né? Veja bem, meus irmãos, ele era senhor do mundo. Então ele não era qualquer um simples mortal. Ele era senhor do mundo. E mesmo assim, submeteu-se à justiça comezinha dos homens, ensinando que o exemplo fala mais alto que as palavras. Ele era a luz, e até hoje brilha e espera. Espera que suas ovelhas atendam ao chamado. Que as suas ovelhas reconheçam sua voz e que descubram que com ele não mais haverá noites de solidão e amargura. Que com ele não haverá sede de justiça, porque ele é a água viva que descedenta para sempre. Com ele não haverá carências, porque ele é a plenitude. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o bom pastor de nossa alma. Ele é o enviado, o Messias aguardado no tempo e anunciado por séculos na voz dos profetas. E no momento, tem uma frase de Ângelos Silésios, que até hoje eu coloquei no grupo. A hora que a Raquel postou a palestra de hoje, eu coloquei aquela mensagem embaixo, que eu acho ela muito importante. Né? E Ângelos Silésios dizia isso. Mesmo que o Cristo nasça 1000 vezes, se ele não nascer em ti, tua alma continuará desamparada. Então, nós estamos fazendo o Natal em nós. O Natal em nós é Jesus em nós, não é? E é interessante que no Momento Espírita tem muitas mensagens e tal, e eu recebo todo dia cedinho o Momento Espírita, eu ouço e depois eu vou buscar uma mensagem pertinente àquele tema. E vai acumulando, né? Uma porção, porque eu acho muito interessante. Começar amanhã
com alguma coisa boa na minha cabeça, né? Porque depois, durante o dia, eu não sei o que vem. Então, eu e meu marido já toma café ouvindo o Momento Espírita, que é muito importante e traz bastante conforto para a gente. E tem um Momento Espírita, que faz tempo que eu tenho ele, o Homem Jesus. Aí eu me lembrei, eu fui fuçar onde que eu tinha colocado. E ele vem dizendo o seguinte: dezembro é um mês muito especial, não é? Mesmo que a gente esteja sofrendo ou não, mas ele é especial, muda tudo. A atmosfera muda, o clima muda, as pessoas, sabe, tal, aquela folia, aquela correria, né? E, nossa, é uma preparação gostosa, ótimo, maravilha. E ele vem dizendo o seguinte: cantos, cantigas, dramatização do nascimento de uma criança singular se reprisam nas escolas, templos, associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar especial o dia de Natal. Então é de nos indagarmos: quem é essa criança? Quem é essa criança cujo nascimento é evocado mesmo após decorridos 20 séculos de sua morte? Quem é essa criança? Pois é, meus irmãos. E um detalhe que me chamou a atenção: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes? Lógico, né? São os que promovem a festa. Numa alegre troca de embrulhos, lembranças, mimos, não é? Pois é, meus irmãos, só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Só ele mesmo, não é? Pois bem, tenho aqui um conselho especial para todos nós. Comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia, atendendo o seu amoroso convite. Qual é mesmo o convite? Quem sabe não fala agora. Qual é mesmo o convite? Eu acho que está todo mundo com sono, com fome. Vem, né? Ele está sempre com a mão ali. Vem, segue-me. Sim, o convite é esse. Sempre vai ser. Ele nos chama de várias formas. Se não vieres pelo amor, pela dor virá. E assim nós vamos seguindo. Quem sabe um dia a gente vai só por amor. Por amor ao próximo, por amor a nós mesmos, por amor ao mundo, por amor pelas pessoas, pelos animais principalmente, porque é horrível o que a gente vê fazer com os animais. Dói o coração. São seres... Não tem ser mais amoroso do que um gatinho e um cachorro. E os outros animais, mas eles são especiais, porque eles são domésticos. Eles já foram preparados para isso, não é? Então aí é que está a diferença. Então esse convite vem para nós, né? Vem, e seguindo suas pegadas luminosas, a fim de que se concretize em realidade o Natal em nós, né? Quando a gente colocar o Natal no coração, aí faz a festa, faz amigo secreto, faz o que quiser, mas está tudo preparado aqui para ele, né? Põe, compra flores, põe no vaso. Jesus, esse é para você. Oferece aquela flor para ele, oferece a oração. Vai receber visita, vai pessoas que às vezes você nem conhece, né? Como no caso que vai acontecer lá em casa. Então, o enteado do meu filho vai ficar noivo lá e a família da noiva vem lá. Nunca veio lá em casa. Então, são pessoas que eu não conheço ainda. Ela não, mas a família que mora em Caçapava. Nós vamos deixar de fazer o nosso Natal de Jesus porque pessoas diferentes vêm? Não, nós vamos fazer. Antes de mais nada. Todo mundo senta ali, bonitinho. Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma oração. Cada um deve agradecer pelo menos uma coisa. Não importa o quê. Porque nós recebemos tantas bênçãos, tanto auxílio o ano inteiro. Mas vamos agradecer pelo menos
uma coisa e pedir para que cada um agradeça do fundo do coração, principalmente por estar vivo, por poder viver e aprender, mesmo que seja apanhando. Porque Jesus deixou bem claro, né? Ele não falou que aqui ia ser uma maravilha. Não. A cada um as suas obras. Pegue a sua cruz e siga-me. Quando ele falou, pega a sua cruz, você sabe que você vai seguir, mas você vai ter que pagar o que você deve. Né? Então vamos fazer isso, vamos passar para os outros tudo isso. Porque o Natal, depois comemora, brinca e tal, não sei o quê. Ótimo, mas não é dia de bebedeira, de cachaceira, nada disso. É dia de oração, de agradecimento. Né? E reforçar sempre, se tem gente estranha ou se não tem, levar as pessoas para esse lado. Que as pessoas se preocupam muito com roupa, com calçado, com enfeite, com não sei o que lá. Ótimo, porque eu também gosto. Tá? Adoro minhas flores, meus negócios, minhas toalhas, tudo de Natal. Eu adoro isso. Mas primeiro Jesus. Então o ano inteiro nós estamos aí lutando com Jesus. Faz um pouquinho só, porque a gente não faz muito, mas faz. E cada um fazendo o seu pouquinho, esse pouquinho fica grande, ele cresce, não é? Então é esse o Natal que a gente tem que comemorar. E nem por isso não vai ter uma ceia maravilhosa, né? Porque aqui nós somos encarnados, e os encarnados têm fome. Então, meus irmãos, nós vamos colocar uma música abençoada para todos nós. Quando nós fazemos alguma coisa em sentido espiritual, essa que nós vamos fazer, seja lá o que for, já está preparado na espiritualidade, ou às vezes até antes da gente reencarnar, as tarefas. Mas tudo está preparado. Cada trabalho da casa tem uma equipe espiritual equivalente, não é? Então a gente lida com evangelização, com enxoval de bebê. Quem é a equipe que cuida disso? A equipe de Meimei. Ela se aproxima. Quando você começa a mexer com enxoval, com alguma coisa, ela vai se aproximando. E você sente uma emoção diferente. Está na evangelização? A equipe de Meimei está ali pertinho. E os outros trabalhos da casa? A equipe equivalente do trabalho da segunda-feira, da quinta, não é? Então tudo já foi preparado. Eles utilizam nós, seres humanos, vai intuindo, vai inspirando. Se você tiver o orelhão aberto, você escuta o telefone tocar, né? Se não, eles vão tocar e você nem liga. Então esse momento já foi preparado bem antes. Nós somos só instrumento, que à medida que eles vão falando, a gente vai anotando e vamos fazer o que está possível para nós, né? Então, meus irmãos, nós vamos colocar uma música bem gostosa, todo mundo canta. É para nós, lavar nossa alma. Não tem ninguém do lado direito, nem do lado esquerdo, nem atrás e nem na frente. Nós estamos só nós. Esse momento é nosso, é um presente de Deus, é um presente de Jesus e da espiritualidade para todos nós. Confraternizar, encerrar esse ciclo desse ano com amor no coração, com fé e com esperança. E entregar a nossa dor na mão de Cristo, para que Ele possa amenizar a nossa dor, seja ela qual for. E como diz a nossa mãe querida, mãe de Jesus, isso também vai passar. É meio difícil, mas passa. Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro Velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia,
Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim, que você ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre um amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, 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 Natal É isso, meus irmãos. E a gente vai então agradecendo esse momento, essa oportunidade de estar aqui e doar um pouquinho de nós. Agradecendo a presença de todos durante todo esse ano, a força, o auxílio, tudo que nos é dado para que a gente possa prosseguir e auxiliar essa casa a estar sempre com as suas portas abertas para nos acolher e acolher todos que aqui chegam, cada um com o seu coraçãozinho, que só cada um é que sabe o que está dentro dele. E que a gente possa estar sempre aqui ajudando, e mesmo com todas as tribulações que a gente passa, como diz André Luiz, né? Quem enxuga as lágrimas alheias não tem tempo para chorar, mas às vezes a gente chora também, porque tem coisa que machuca bastante. Mas a gente supera aos pouquinhos. E um Feliz Natal a todos, gratidão eterna por todo o amparo e auxílio que cada um oferece para que essa casa funcione, as obras sociais funcionem. Então só a gratidão, né? E eu achei interessante que hoje chegou um momento espírita de manhã, e eu fui tomar café e fiquei ouvindo, e eu achei interessante o que ele disse, né? Muito bonito o momento espírita. Essa semana eles estão colocando bastante referências sobre o Natal. E tem uma referência que eu achei muito interessante, né? Da gente colocar mais Jesus em nossos natais, né? Aí eu fiquei pensando, falei, realmente, né? Às vezes as pessoas nem sabem como comemora, faz coisas tão desagradáveis nesse dia, né? Famílias que brigam, que se batem, não tem respeito, né? Puxa, se é aniversário dele, vamos comemorar ele, né? Então, mais Jesus em nossos natais. E que o nosso Mestre Divino nos abrace, nos conforte nos momentos difíceis, e que envolva cada um
que vocês tenham um Natal maravilhoso, dentro do possível de cada um, mas com fé, com esperança, segurar na mão do Mestre, que ele vai ajudar a sustentar a gente a aguentar esse tranco todo, né? E eu gostaria muito nesse momento, sabe, de todo o meu coração, que todos nós desse uma salva de palmas para ele. Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, agradecer a palestra maravilhosa que a nossa irmã Maria José nos deu, nos inspirou, agradecer pela oportunidade bendita dessa encarnação. Quero convidar a todos a soltar os seus ombros, a relaxarem suas cadeiras. Cada cadeira que tem aqui, ela foi preparada para quem está sentado nela. A espiritualidade trabalha desde manhãzinha para a gente poder estar vindo e vivenciar esse momento. Eu quero agradecer muito a essa casa, ao Diego, aos diretores, a todas as pessoas que aqui trabalham com tanto amor, que me acolheram de todo o coração. Quero agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos inspira. Agradecer a todo esse ano maravilhoso que nós vivemos aqui, a cada palestrante que esteve aqui com a gente, passando um ensinamento, uma mensagem, um acalento para o nosso coração. Agradecer ao tratamento do passe, aos trabalhadores que se doam, né, dos seus fluidos para poder curar as feridas dos nossos irmãos que entram aqui com tanta necessidade. E quero agradecer a cada um de vocês que trazem para essa casa a sua luz. A gente precisa sempre lembrar que nós somos centelhas divinas. Cada um de nós tem dentro de si um pedacinho de Deus, um pedacinho de Jesus. Nós somos seres espirituais vivendo essa experiência terrena. Então a gente nunca deve esquecer o que nós estamos fazendo aqui. Hoje, né, nessa palestra maravilhosa, nós escutamos tanto sobre o nosso mestre querido. O nosso mestre a quem nós devemos sempre agradecer por cada ensinamento, por cada boa nova que nos trouxe, por cada exemplo. E nós devemos vivenciar tudo aquilo que ele nos ensinou. Às vezes não é fácil a gente olhar para o nosso irmão difícil e ver nele um pouquinho de Jesus, mas ele também está ali. Então a gente precisa ter a empatia de olhar para o nosso próximo, agradecer e nos inspirar cada dia mais para vivenciar esses momentos que nós temos aqui nessa escola bendita. Agradecer pelo nosso corpo físico, que é um veículo para o nosso espírito, e buscar sempre o bom entendimento do que fazer com ele. Então, quero que todos, nessa luz tão grande que temos nessa casa, expandam o seu ser, agradeçam de coração, com sinceridade, e se preparem para o momento do passe, com harmonia, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, ao mentor dessa casa, que conecte a gente com o que há de melhor dentro de nós e que o passe consiga transformar todos os nossas forças vitais e que nos ampare. E lembrando dessa semana, que será semana do Natal, lembrar também dos nossos irmãozinhos que não têm uma casa, que não têm uma família, que vivem nas ruas, que nós possamos olhar para eles com carinho,
oferecer um Natal também a eles. Que a gente lembre que o Natal é o nascimento do nosso Mestre querido. Então, quero convidar também a todos que nós façamos a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.